Foi divulgada hoje, inclusive, que uma notícia de que o presidente Lula teria passado o presidente da República, Jair Bolsonaro, aparece na frente nas pesquisas em relação a rankings de popularidade e menções nas redes sociais. De acordo com o levantamento da agência MAP, o ex-presidente alcançou 15% das participações em redes sociais desde o início de janeiro. O atual presidente ficou com 11% nesse quesito. No mesmo período, o ex-juiz Sérgio Moro despencou de 11% para 2% e João Dória recuou 1 ponto e ficou com apenas 1%. Ciro aparece em último colocado no período com 0,53% de presença virtual. Piperno, eu começo contigo justamente para tentar entender o peso dessa história nas eleições desse ano. Nós estamos falando de presença, estamos falando de base, estamos falando de militância, mas e de voto? Tem 3 dados importantes aí. Então, o avanço do presidente Lula, a queda do presidente Bolsonaro e a oscilação muito abrupta do ex-ministro Sérgio Moro. Por quê? Sérgio Moro lançou a sua candidatura, aliás, ele se filiou ao Podemos em 10 de novembro. Em dezembro, lançou oficialmente a sua pré-candidatura. Então, era natural que em dezembro ele tivesse muito mais menções, né? Ele era o fato novo da corrida naquele momento. Só que o balão que estava muito inflado no começo, agora ele começa a perder ar, perder força e, naturalmente, ele é menos citado nesse começo de ano do que foi no final de 2021. Em relação a Bolsonaro e Lula, à medida que a impopularidade de Bolsonaro cresce, é natural que ele perca terreno em uma área onde ele sempre foi soberano. É indiscutível que o presidente Bolsonaro foi quem melhor trabalhou na história do Brasil no terreno redes sociais. 2018 é um case da história política do Brasil usando-se redes sociais. E o ex-presidente Lula, que começou depois, o PT não era lá um grande usuário, não era um case de sucesso nisso, passou a utilizar com muito mais frequência, intensidade, pagando gente para fazer isso. Então é óbvio que também as menções ao ex-presidente Lula crescem. Mas eu penso também, Constantino, vou passar a palavra para você agora, que a eleição ela está meio colocada na mão desses donos, né, de redes sociais. Eu vou te explicar para você agora. 5 horas e 30 minutos para você que nos acompanha também pelo rádio, recebendo você aqui. Nós estamos ao vivo no 3 em 1, conversando um pouco sobre a importância das redes sociais na eleição desse ano. Eu vou voltar, Consta, contigo, justamente porque eu penso o seguinte: as redes sociais elas não são muito transparentes, principalmente no que se refere à entrega delas, né? Quando eu me refiro à entrega, eu estou falando de alcance, me referindo justamente à entrega da publicação que está sendo feita. Se não há esse tipo de transparência, não corre-se o risco das redes sociais escolherem candidatos? Não, existe o risco de tentar influenciar numa direção ou outra. A gente consegue algumas métricas de engajamento ou de apoio, né? Veja, em primeiro lugar, que esses números que nós trouxemos aí suscitam como dúvida. É presença boa, ruim ou tanto faz? Isso é uma pergunta que tem que ser feita. Falem mal, mas falem de mim? Quer dizer, e se muita gente estiver atacando o Lula, isso é bom porque ele está na boca do povo? Né? Então, é preciso tomar esse cuidado aqui para entender melhor. Agora, vamos para os números mais concretos, que aí são lá palpáveis, né? O Lula tem 3 milhões de seguidores no Twitter, que é a principal rede para jornalismo e debate político em que pese ser uma cracolândia. Talvez por isso. O Bolsonaro tem mais de 7 milhões. As postagens do Lula tem, na média, se você for acompanhar ali, 10 mil, algumas chegam a 15 mil likes, curtidas. A do presidente Bolsonaro parte de 15 para bater 35, 40 ou às vezes 50 mil. Então, assim, observando, não parece ser o caso do Lula estar passando a presença e o engajamento do presidente Bolsonaro. E, por fim, né, vale lembrar quem começou com essa história dos MAVs. Quem esqueceu dos MAVs, né? O PT mantinha um exército a soldo do recurso roubado, desviado do cofre público, para manter ali uma militância defendendo o governo e falando do Lula. O Bolsonaro é acusado de ter um gabinete do ódio e tudo, coisa que nunca veio nada à tona, nenhuma evidência, nenhuma prova. O que a gente sabe que tem ali é tia do Zap,
é a ajuda voluntária, orgânica. São os robôs e o gado que se materializaram dia 7 de setembro em milhões de pessoas nas ruas. É bem diferente. O Consta, você acha que não tem nenhum tipo de organização da militância Bolsonaro nas redes sociais? Que não tem o quê, Paulo? Desculpa, não existe, na sua opinião, eu estou tentando entender essa sua fala. Na sua opinião, não existe nenhum tipo de organização do bolsonarismo nas redes sociais? É tudo orgânico? Paulo, eu conheço vários dos bolsonaristas, né, denunciados, alguns estão até em inquérito, e eu sei que eles não têm nenhum acordo, nenhuma ligação com o governo. Eu sei que eles são pessoas que participam de alguns grupos de WhatsApp e tudo. Eu nunca vi nada orquestrado pelo Carluxo, como diz a imprensa, não. Não, eu acho que são duas discussões, né? Uma coisa é justamente a organização vinculada ao governo, e aí isso seria, inclusive, uma prática de crime, porque nós estaremos usando dinheiro público para a promoção de um determinado candidato. Mas a minha pergunta não é nem em relação a isso, Serrão, é em relação mesmo à organização. Porque eu vejo, inclusive, muito as redes sociais e vejo uma quantidade significativa, por muitas vezes, de perfis no Twitter que são criados somente para xingar, enfim, e que usam a bandeira do Brasil, usam o nome patriota, usam, enfim, o nome do Bolsonaro. Isso existe, é real. Sim, e funciona para o outro lado também. Eu, por exemplo, costumo ser xingado às vezes por gente. Você vai lá ver o perfil do cara, tem 1 seguidor, tem 0 seguidor, tem 7 seguidores. Isso aí é claramente um perfil criado para fazer o mal. Agora, vamos lá. O Bolsonaro tem, o Carlos Bolsonaro, todo mundo sabe que desde 2013 ele faz esse trabalho em rede social, em que ele mobiliza muita gente. Isso, como bem o Piperno ressaltou, foi fundamental para a eleição de 2018 do Bolsonaro. Então isso é uma coisa, esse trabalho continua. Você tem também várias pessoas engajadas naturalmente, como citou o Constantino, que apoiam o Bolsonaro sem receber grana para isso. Acreditam, elas têm um poder forte, uma presença forte nas redes sociais, e aquilo ali é o apoio ao Bolsonaro, citando o Bolsonaro todo dia e metendo pau no Lula, o que pode refletir até em muitas citações que ele recebe. Aquelas citações podem não ser muito tão honrosas assim. E tem um terceiro aspecto, que esse aspecto será inegável e vai acontecer esse ano, que é o aspecto da divulgação institucional do governo. E aí vem naquela questão. Temos a reeleição, até que ponto a divulgação em massa feita institucionalmente vai se confundir com a própria reeleição? Esse é o problema que a reeleição criou, né? Então você vai ter uma propaganda massiva, assim, que o governo investe pesado também em mídias digitais, e isso vai ser uma propaganda que indiretamente é para o Bolsonaro, já que é do governo dele e ele é candidato à reeleição. Então não tem como fugir dessas três situações. E aí, Marco, como é que fica? Eu vou aqui além da análise estatística e vou chutar que do 0,5% do Ciro Gomes é só coisa ruim. Mas aqui, provocações à parte, Piperno, eu entendo que o Constantino colocou está perfeito, quer dizer, você tem que aferir o conteúdo, né? Não adianta nada você falar sobre a pessoa mais, o nome dela aparece mais nas redes sociais. O que é estranho também, né? O Constantino trouxe Twitter, no Instagram o Bolsonaro tem 19 milhões, o Lula tem 4. Né? As postagens do Instagram têm um tráfego muito maior para o Bolsonaro. As páginas de apoiadores bolsonaristas hoje, como vocês têm falado agora, nesse instante, são muito mais eficientes em termos de comunicação do que qualquer página de esquerda. Você não vê páginas de apoio ao Lula como você tem do lado do Bolsonaro. Mas, então, Marco, não existe nenhuma organização nesse sentido? Não, eu acho que possível, eu entendo, porque não tem prova. Eu gosto de prova. Então, se você falar para mim... Não estou falando de uso de dinheiro público, não é isso que eu sei, você está falando de organização um comitê, política um grupo de pessoas. Exato. Não, acho que não. Eu acho que, Paulo, existe uma espécie de renascimento da direita no Brasil que, aí vamos de novo falar de forma e conteúdo, né? O Constantino falou sobre isso ontem, perfeito. Existem pessoas que trouxeram à tona a discussão sobre direita e esquerda. Não são as pessoas mais convictas, ou não foram durante a vida delas, as pessoas mais convictas com relação a questões conservadoras e de direita. Porém, né, houve um ressurgimento aí dessa classe e o pessoal quer ser ouvido. Você vê
as pessoas indignadas com o discurso moralista que a esquerda gosta de usar, com o discurso identitário que a esquerda gosta de usar, com discursos falsos no plano econômico que o pessoal da esquerda usa. Então, esse ressurgimento tem se proliferado e tem personalizado a pessoa do Bolsonaro. Mas eu acho que isso vai decantar um pouco e permear de uma maneira até menos personalista e mais sobre discussão e conteúdos que a direita e o conservadorismo defendem. Muito bem, gente. Vamos girar o assunto aqui no nosso... Você quer falar alguma coisa, Piperno? Não, rapidamente, muito rapidamente. É claro que a gente falava aqui fora do ar sobre aquela entrevista que o Lula concedeu ao Podpah, né? Sim. Enfim, no final do ano passado. Que deu muita repercussão, mais de 2 milhões de acessos e tal. Então, essas coisas elas são pontuais e é óbvio que essas coisas acabam aparecendo nesse tipo de pesquisa. É óbvio também que os grupos ligados ao presidente Bolsonaro têm até mais expertise nisso, porque eles utilizam isso há muito mais tempo. Até para xingar, porque eu que o diga diariamente. Quem é mais organizado nas redes sociais, a direita ou a esquerda, Serrão? Olha, está tendo uma evolução. A esquerda começou utilizando bem a rede social, depois ela se perdeu completamente, porque ela passou a ser alvo de críticas desde a gestão catastrófica de Dilma Rousseff, e aí, de 2013 para cá, houve uma emergência, um crescimento total do pensamento conservador. E esse pensamento conservador, o Marco lembrou muito bem, não, está tendo discussão séria, que vai muito além da defesa do Jair Bolsonaro. Inclusive, há críticas ao Jair Bolsonaro ali. Então, esse é um dado interessante, tá? Tem pessoas discutindo a evolução do país, o progresso, o trabalho, a necessidade, como eu já falei aqui, da gente tirar esse maldito Estado, essa maldita burocracia do cangote do cidadão brasileiro. E a defesa, como o Marco muito bem lembrou também, a defesa da liberdade, que essa é a questão essencial que tem motivado o movimento conservador no Brasil. Então, o movimento conservador está muito organizado. 7 de setembro foi o quê? Foi uma combustão espontânea? Não, foi uma coisa organizada pela consciência das pessoas. Isso tem que ficar bem claro. Fala, Piperno. Agora, em seguida o Constantino. Não, Constantino, por favor. Por favor, Consta, vai lá. Não, o meu é bem rápido, só para não deixar aqui o Piperno bancar a vítima, né, e demonizar os agressores bolsonaristas, não deixar isso passar batido. Tá convidado para dar um pulo na minha página. Aí você vai ver a quantidade de haters e você vai ver o seguinte, você vai ver uma coisa muito curiosa. Você vai ver que a esquerda lá, a tua turma lá, do PT, do PDT e tudo, é uma turma bem raivosa e agressiva. Mas sabe qual é a pior de todas? Eu já fui alvo de bolsonarista também. Já fui alvo de muito ataque bolsonarista. Essa é a pior de todas. Essa é a mais agressiva. Apesar de ser chamado pela Globo de bolsonarista e por aí vai. O pior de todos é a turma do MBL. Esses são os piores. Isso, exatamente. O pior de todos é a turma bolsonarista e tal. Agora migrou e tal. Agora eu concordo com você mesmo, Constantino. As pessoas, todo mundo que toma posição vai ser alvo do outro lado. E olha, ninguém vai entrar na sua página para falar: puxa vida, Constantino, eu discordo de você. Fala, Marco. Não, eu acho que o Piperno aqui, ele sofre muito com alguns ataques de rede social, mas a rede social do Constantino, que é gigantesca, né, a capilaridade que ele tem, Constantino pode fazer um tratado aí de direitos humanos sobre a quantidade de ofensa que ele deve ter recebido já nas páginas da internet e das redes sociais. É surreal. A vida da rede social é assim. A gente pode ter uma discussão, Piperno, filosófica sobre sobre o que isso significa, mas dar uma exclusividade, como se isso daí fosse um projeto de um gabinete do ódio específico e ficar brincando de que isso acontece para a direita, isso daí já é delírio. Eu tento não ir para o inferno, porque todo dia eu saúdo meus amados haters.